vocês já se deram conta que a gente hoje está na metade do ciclo 1, aula 10, né? Já estamos... Quando chega na aula 10, nós, né, da equipe, nós já começamos a sentir o gostinho, né, de que está acabando o ciclo 1, porque chegou na metade, né? Mas também ainda temos mais 10, né? É a história do copo meio cheio e meio vazio, né? Nós estamos na metade, mas ainda temos 10 encontros, né? E é só o primeiro passo de vocês nessa ulha aí de tantos ciclos ainda, né? Então, vamos lá, gente. Vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre mediunidade. Eu vou começar lendo os objetivos dessa aula para vocês, que tem como objetivo geral, né? O maior objetivo dessa aula é a percepção de que a mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação com os espíritos. E eu coloquei entre parênteses, pessoas, né? Nós já estamos na aula 10 e vocês já entenderam que espíritos são pessoas e pessoas são espíritos, né? Então, a gente vai conversar bastante sobre isso aqui hoje. E temos outros objetivos, né, específicos, que são explicar o conceito de mediunidade, bem como a finalidade dela, né, mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade, como que a mediunidade vem sendo tratada, né, ao longo dessa história. Explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados e mostrar os diversos tipos de mediunidade, bem como a sua classificação. Isso é o que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, vamos lá. Eu começo perguntando a vocês, o que é mediunidade? Já dei um spoiler, já dei uma cola. Lá no objetivo geral, já estava dizendo mais ou menos o que é. Mas o que cada um de vocês pensa sobre mediunidade? Diga aí. Eu quero ouvir todo mundo. Eu sou daquelas. Aqui não tem resposta certa, não tem resposta errada, não tem pergunta boba, né? A pergunta que você faz achando que é boba, não vou falar isso não, deve ser bobagem. Às vezes é a dúvida que está com todo mundo e ninguém teve coragem de perguntar. Então, eu gosto de aula participativa. Vamos lá. O que você acha que é mediunidade? O contato com os espíritos no outro plano, quer dizer, todos nós, na verdade, temos essa mediunidade, mas alguns são mais ostensivos, né? Exatamente. E você, Luiz? O seu nome eu não esqueci, sabe por quê? É o nome do meu marido. Bom, é o que transcende o plano material, a nossa capacidade de transcender o plano material e, como ela mencionou, ter o contato com espíritos desencarnados. E, além disso, eu queria trazer um questionamento. Tem uma diferença específica entre paranormalidade e mediunidade, ou estou errado? Tem diferença. Vamos falar sobre isso. Diga. Não, fala, pode. Por exemplo, vou trazer rapidamente que, por exemplo, a clarividência seria uma classificado como uma paranormalidade, ou não? A clarividência é um tipo de mediunidade. É um tipo de, um tipo de mediunidade. Isso. A gente vai ver aqui cada um dos tipos de mediunidade. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá certo? Nós temos as mediunidades inteligentes e as mediunidades ditas inteligentes ou intelectuais, cada autor trata de uma forma, e as mediunidades de efeito físico, certo? Então, dentro dessas duas classificações, nós temos as subclassificações das mediunidades. A gente vai ver cada uma delas, tá bom? Mas alguém sabe, tem alguma ideia do que seja a mediunidade? Quer complementar? Você está doida para falar. Eu tô sentindo que você está doida para falar, não? Então tá. Eu não vou ser... Não vou... Então fale. Viu como é que ela estava doida para falar? Não estava, nem gosto de falar em microfone. Ninguém está te vendo, não. Acredito que seja a capacidade de ver, sentir, perceber pessoas desencarnadas. Pronto. Então, cada um falou acrescentou mais um pouquinho, né? Você falou de se comunicar, ela já disse de ver, de sentir, né? Ele já trouxe mais um conceito. Então, é tudo isso junto, né? Todo mundo ganhou estrelinha, que nem diz meu marido. Todo mundo ganhou pontinho, né? É tudo isso junto
e mais algumas coisas. Então, vamos lá. Vamos ver o que Adenauer fala no livro aí que vocês estão estudando, que é o livro do ciclo 1, né? Esse trechinho é de lá. Ele diz: mediunidade é uma faculdade relacional, interdimensional, que predispõe o indivíduo ao contato consciente ou inconsciente com seus semelhantes em outros estados psíquicos, sem a utilização dos sentidos físicos. Então, ele fala um monte de coisas aí nesse parágrafozinho, né? Primeiro, ele diz que é uma faculdade relacional. Então, é uma faculdade que proporciona o relacionamento entre pessoas, certo? Mas, para a gente dizer que é mediunidade, essas pessoas precisam estar em interdimensional, quer dizer, elas precisam estar em planos dimensionais situadas em dimensões diferentes, para dizer que é mediunidade, certo? Então, partindo dessa definição, a gente já entende que é uma relação, uma comunicação, um contato de encarnado com o desencarnado, porque estamos em planos diferentes, certo? E aí ele continua. O contato consciente ou inconsciente. E aí, isso traz um pouco de confusão, porque não é isso aí, ele não está querendo dizer que são médiuns conscientes e inconscientes, né? Aqueles sempre tem essas perguntas dentro da aula de mediunidade sobre os médiuns que trazem a comunicação e não se lembram de nada, né? Escrevem sem saber o que está escrevendo, né? Então, quando o Adenauer diz aí consciente e inconsciente, o que eu entendo sobre isso é que você está se relacionando o tempo todo com desencarnados, o tempo todo. Mas, às vezes, a gente não tem consciência disso, a gente atribui outros nomes a esse tipo de mediunidade, né? A gente diz, foi intuição, não sei por que me deu uma ideia, de repente eu fiz assim, me deu uma vontade. A gente não dá o nome mediunidade. Se eu perguntar aqui entre nós, quem se julga, se acha, tem certeza que é médium? Qual de vocês? Você. Quem mais? Você. Vocês não. Né? Mas aqui nós estamos em poucas pessoas. Mas quando esse auditório está cheio e eu pergunto assim, quem aqui é médium? 10, 5, 8, 15, nunca é a grande maioria. Sempre é uma minoria que diz que é médium, né? Porque a gente atribui a mediunidade ostensiva, né? Aquela mediunidade muito aflorada. Mas nós vamos descobrir nessa aula que todos nós somos médiuns, né? Eu, quando ingressei aqui no Harmonia, eu sou carioca, eu vim do Rio, e lá no Rio eu já trabalhava e frequentava em outra casa espírita. Mas quando eu vim morar em Salvador, e eu cheguei aqui no Harmonia, eu dizia para os coordenadoras das mediúnicas assim, eu sou médium, sou uma parede, né? Eu sou uma parede, ou então eu sou uma porta, né? Eu sou uma porta. Aí um dia a coordenadora disse para mim, porta abre, né? Então, é isso aí, a gente vai conversando aqui, a gente vai ver que porta abre, que todos nós somos médiums, né? Então, vamos lá. Faltou uma coisinha importante ali, ó. No final, a Adenauer diz assim, ó, sem a utilização dos sentidos físicos. O que ele quer dizer também com isso? Que a gente tem o nosso corpo físico para transmitir essa mensagem. Né? Se for uma mensagem, se você estiver numa reunião mediúnica e o espírito que estiver ali transmitindo a mensagem, falando a mensagem para você, seja psicofonia, né, que é a falada, seja psicografia, que é a transmissão da mensagem por escrito, né? Seja de que forma for, aí você vai precisar do seu corpo físico para transmitir a mensagem. Né? Só para isso que você vai precisar. Transmitir para os outros encarnados que estão ali presentes. Mas a comunicação,
você não precisa do seu corpo físico, né? Porque a comunicação se dá perispírito com perispírito. Então, você vai ter aquela comunicação, você vai receber aquela comunicação, você vai se relacionar, você vai se conectar, e aí cabe a você decidir se você vai transmitir aquilo ou não. É uma escolha sua. Você não é obrigado a transmitir. Você pode estar numa reunião mediúnica, receber uma mensagem, ter a intuição, ter a inspiração e dizer, eu não vou falar. Vai ficar para mim, né? Ela quer perguntar? Diga. É porque, fora da sessão mediúnica, tem pessoas que são médiums ostensivos, né? Que Sim. elas vêm a todo momento, elas conversam a todo momento. Mas aí implica também com as partes físicas, né? Porque elas vêm, elas falam, elas conversam, sabe? Aí eu fiquei meio confusa em relação a isso. Então vou tentar explicar de uma outra forma. O que eu quis dizer para você? A mediunidade é a faculdade que permite a relação, a conexão, a comunicação entre dois espíritos que estão em dimensões diferentes. Então, um encarnado e um desencarnado, né? Então, se você estiver aí agora com um espírito se comunicando com você, se relacionando, se conectando, a mediunidade já está acontecendo. Daí a você falar para nós sobre o que você está sentindo, ouvindo, percebendo, aí é uma escolha sua. Você pode ou não. Aí você vai precisar do seu corpo físico para poder falar, para poder escrever. Entendeu? Mas a mediunidade, essa conexão entre encarnado e desencarnado, independe do seu corpo físico. Certo? Tanto que a mediunidade também se dá no plano espiritual. Né? Então, dois espíritos desencarnados também têm a faculdade da mediunidade. Ok? Eles só precisam estar em dimensões diferentes para que essa conexão aconteça. Não, a mediunidade não está restrita somente ao encarnado e ao desencarnado. Ela pode acontecer entre os dois desencarnados também. Ela só não é dita mediunidade se for entre dois encarnados. Duas pessoas encarnadas que se comunicam, aí não é a mediunidade, pode ser uma telepatia, né? Uma captação de ondas, de frequências mentais entre duas pessoas encarnadas. Aí é uma telepatia. Para ser mediunidade, tem que ser espíritos em dimensões diferentes. Expliquei? Consegui? Então, vamos lá, diga. Mas, no caso, você falou que os espíritos, mesmo em outra dimensão, podem, você falou agora, né? Podem se comunicar, que seria a mediunidade, mas você fala o quê? Que não precisa falar, no caso? Eles se entendem só... Pensamentos. Pensamento. Né? A gente vai ver um slide aqui um pouquinho para frente, como é que acontece, né, essa conexão. Via sintonia e vibração. Né? Então, você não precisa ter um corpo físico para isso, né? Porque isso acontece mente a mente. E a mente está onde? Onde que está a mente? No perispírito, né? A mente não está no corpo físico, a mente é um órgão do perispírito. Então, a mediunidade não precisa do corpo físico para acontecer. Diga. A captação, por exemplo, você mencionou a telepatia. A captação, por exemplo, eu já tive... Você sentiu, de repente, você começa a sentir um cheiro de uma pessoa que é da sua família e ela não está presente. Isso também poderia ser... Como é que é caracterizado isso? Uma pessoa da sua família encarnada ou desencarnada? Eu senti a presença e senti o cheiro. Por exemplo, aconteceu de noite, eu estava em casa, senti o cheiro do meu irmão que mora muito longe de mim. Eu posso dizer que é saudade? Não, não era. Não era caso. saudade? Você não estava com saudade do seu irmão? Eu não estava pensando nele na hora, não. Pode ser um desdobramento, pode. O cheiro que eu senti foi característico dele mesmo, porque eu tenho um olfato muito aguçado. Sim. E eu pensei, será que é um desdobramento? Ele pode estar aqui nesse momento? Em desdobrado, e eu estar captando a presença dele? Pode acontecer, né? O desdobramento a gente viu lá, a gente vai falar sobre desdobramento aqui hoje também. A gente viu lá na aula de libertação do espírito que ele tanto pode ser treinado para que você faça isso, como ele pode ser
inconsciente, né? Você, quando dorme, você pode se desdobrar e ir a lugares, né? E ele também pode ser mediúnico, né? Quando você tem um desdobramento, tanto provocado quanto involuntário, né? Você encontrando com um espírito desencarnado, tendo esse contato com um espírito desencarnado em uma outra dimensão existencial, aí se torna um desdobramento mediúnico, né? Porque ele, repito, ele não precisa ser necessariamente mediúnico. Desdobramento é um treinamento, né? É uma capacidade que a gente tem de se libertar do corpo físico parcialmente. Completando o que você falou, tive um episódio uma vez que eu dormi, aí acredito eu que tive um desdobramento, que eu me vi saindo do quarto. Sim. Eu saí da cama, saí pelo quarto andando. Só que eu cheguei perto, tinha uma escada lá de fora. Só que na época eu era menor, eu era muito mais jovem. E eu fiquei com medo, porque estava tudo escuro, estava de noite e, pelo menos na dimensão lá, estava como se fosse uma noite. E é tudo igual, só que aí eu fiquei com medo e pulei. Porque aquela intuição de que quando você toma um choque, você acorda. Aí eu quis acordar e eu conscientemente no sonho, eu falei, isso aqui não, não estou na minha realidade. Conscientemente eu peguei e me joguei. Quando eu me joguei, eu acordei todo dormente na cama e foi um impacto assim, como se eu tivesse sido fisgado de volta para o corpo na mesma hora, no mesmo instante. O seu relato demonstra que realmente foi desdobramento, né? E quando a gente tem uma aterrissagem, né, assim que as pessoas chamam, né? Quando a gente desdobra, está decolando. Quando você retorna ao corpo físico, você está aterrissando. Então, nessa aterrissagem, quando a gente vem assim assustado, como foi o seu caso, né? Ou se percebe querendo se mexer e não consegue, né? Querendo falar e não consegue. Eu acho que eu falei isso aqui na aula 5 para vocês, na aula de libertação, né? É justamente isso, né? É a volta, o encaixe, né? Do perispírito, do espírito no corpo físico, fica meio conturbado e a gente sente esse desconforto, esse mal-estar, né? Então, parece sim, pelo seu relato, que foi desdobramento. E é uma coisa muito comum, muito natural de acontecer com todos nós. Todos nós também já passamos por desdobramento, se não toda noite, sempre, né? Cada um em períodos diferentes, mas a gente sempre está passando por esse processo de desdobramento quando dormimos à noite. Acrescentando, mudando um pouco a vertente rapidamente, por exemplo, característico a respeito de premonições. Por exemplo, digamos que tem um fato que está para ocorrer, por exemplo, um acidente, porque, eu não sei, digamos que os espíritos têm uma capacidade eles perpassam, não sei se é o seu termo certo, e conseguem, não sei, transitar entre dimensões diferentes e até prever acontecimentos futuros. E a partir do acontecimento futuro, ele é influenciado no presente para que isso não aconteça. Aí daí que se daria as premonições para algumas pessoas, ou estou errado? Você pode... Por exemplo, eu tive a premonição e aconteceu o que eu tinha sonhado num determinado dia. Eu sonhei numa noite e no outro dia de manhã aconteceu exatamente da mesma forma, no mesmo ambiente, no mesmo local, no mesmo ângulo, tudo certinho. Então, Luiz, eu acho que eu também falei isso aqui na aula de libertação, mas eu sei que você não estava, eu sei que você entrou depois, então eu vou dar um resuminho rápido aqui para a gente não se perder, tá? E premonição também é um dos indícios da mediunidade. A gente também vai ver isso aí um pouquinho mais para frente, tá? Tem uma listagem do que se considera indícios de sua mediunidade aflorando, e premonição é uma delas, certo? Só assim um resuminho bem básico. Depois, se você quiser falar, a gente fala ali para não atrapalhar um pouco a aula, tá certo? Então, assim, o nosso tempo, tempo que eu digo, nossas 24 horas, os nossos dias da semana, anos, né? O nosso tempo é linear. O nosso tempo aqui no plano material é linear. O tempo no espaço físico, na dimensão física não, na dimensão espiritual, desculpe, passa de uma outra forma, né? Às vezes é muito comum os alunos perguntarem assim: quanto tempo a gente fica desencarnado?
é variável. Pode ser 30 anos para a gente aqui, e lá passou 8, passou 10, ou o contrário, lá passaram-se 100 anos. A gente recebe muitos espíritos aqui nas mediúnicas, né, de atendimento, que às vezes estão 100 e poucos anos desencarnados, e a gente pensa, nossa, é muito tempo. Nosso tempo, a gente está falando do nosso tempo. O tempo lá passa de uma forma diferente, né? Então, esses fatos, esses ocorridos de premonições, né, e tudo, significa que, às vezes, a gente está no mesmo momento, mas aqui ainda não aconteceu, lá já está acontecendo. Vou lhe explicar melhor. Deixa eu lhe explicar melhor. Eu explico, às vezes, né, quando eu dava aula para o pessoal do grude, para as crianças, eu explicava assim, essa definição, porque isso aí entra muito na física quântica, né? Vocês vão ter aulas envolvendo a física quântica lá no ciclo 4, no ciclo 6, e vão entender melhor isso. Nós temos várias dimensões. O corpo humano, o nosso corpo aqui, só consegue captar até a 3ª dimensão. Quando a gente vai no cinema, a gente não usa aquele óculos para ver filme em 3D, 4D, né? Porque a gente já tem um artifício para captar a 3ª dimensão. Mas a física quântica já fala em 11 dimensões diferentes, né? E o perispírito, ele tem muito mais sensores de percepção do que o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele tem 5 sentidos só, né? Olfato, visão, audição, paladar e tato. O perispírito, ele percebe muito melhor o que está em torno, o seu corpo físico, o seu mundo espiritual, o seu espaço dimensional, cores, cheiros, sentimentos. Tudo isso é muito mais intensificado, potencializado, né? E o tempo e espaço no mundo espiritual acontece dessa forma, né? Ele não é um tempo linear. Então, o que eu explico, às vezes, explicava, né, que agora eu não faço mais essa aula, para os meninos, né, no grude, na verdade, é uma metáfora, é uma simbologia para a gente entender um pouco isso. Agora são 19h59 aqui, no Brasil. Que horas são no Japão? 7h59 da manhã, né? Então, se você estiver conversando com uma pessoa agora do Japão, ela vai estar amanhã. Você vai estar no hoje. Mas nós estamos no mesmo tempo e espaço. Entende a diferença disso? Então, se ela deu um espirro lá no Japão, ela deu um espirro no sábado, mas você ainda está na sexta. Porém, estamos dentro do mesmo tempo e espaço. A gente está no presente, a gente está se falando ali ao vivo, né? Hoje a gente tem chamada de vídeo, você pode estar vendo a pessoa, falando com a pessoa, mas você está na sexta, ela está no sábado. Percebe essa diferença? Não é essa a explicação de tempo e espaço, a diferença do plano físico para o plano espiritual. Mas eu gosto de usar essa simbologia porque eu acho fácil a gente entender, né? Então, uma premonição, no outro dia, uma aluna aqui da aula de sábado falou para mim assim, e também não adianta a gente ter um sonho premonitório e ir lá e avisar, porque vai acontecer de qualquer jeito. Eu falei, exatamente, vai acontecer de qualquer jeito. É uma coisa que já está acontecendo, às vezes, né? Então, a gente fica meio conturbado. É difícil para a gente, na nossa compreensão do corpo físico, né, da materialidade, nós estamos imersos aqui na materialidade. É difícil da gente entender essa relação de tempo e espaço. Mas eu gosto muito de usar essa metáforazinha do Brasil-Japão, porque a gente entende, né? Você está ali, está olhando para a pessoa, mas ela está no dia depois de você. Você está na sexta, ela está no sábado. Porém, nós estamos dentro do mesmo tempo e espaço, só uma questão de horas, né? Entendeu? Vou dar uma adiantada aqui. A gente vai chegar mais em premonição mais para frente, um pouquinho. Então, vamos lá. A Adenauer também fala assim, ó. Mediunidade é a faculdade que possibilita o ser humano colocar-se num estado alterado de consciência, permitindo-lhe manter comunicação psíquica com outros seres humanos, no mesmo ou em outros níveis existenciais. Então, comunicação psíquica, né?
mente a mente. A gente só consegue fazer essa relação, essa conexão mente a mente. Todas as modalidades de mediunidade inteligente, intelectuais, é mente a mente, certo? Tirando as mediunidades de efeito físico, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Médium. Eu só trouxe um slide para a gente falar ali de médium, porque a próxima aula é médiums, né? Então, a aula mediunidade e a aula médiums, elas acabam se interpenetrando, porque os assuntos são parecidos, né? Então, eu não vou dar spoiler para o próximo expositor falar, né, sobre médiuns. Mas, lá no livro dos médiuns está escrito: médium é todo aquele que sente, num grau qualquer de intensidade, a influência dos espíritos. E, por esse fato, é médium. Né? Isso está escrito lá no livro dos médiuns. Então, o que Kardec está dizendo ali? Que todos nós somos médiuns. Uns sentem em maior intensidade, têm clareza, né? Como é seu nome? Gisele e Luiz disseram, quando eu perguntei quem é médium, os dois levantaram as mãos, né? Então, eles têm clareza de que eles têm mediunidade. O resto de vocês ainda não tem essa clareza, mas eu já adianto dizendo para vocês que todos nós somos médiuns. Todos. Somos seres humanos, somos médiuns. Né? A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Assim como, quando a gente nasce, a gente vem com a faculdade da fala, do andar, do ouvir, do sentir, né? A menos, óbvio, que você tenha um corpo físico com alguma deficiência que venha, né, quando você encarnar. Mas, fora isso, todos nós temos as mesmas faculdades, certo? E a mediunidade é uma delas. Então, todos nós somos médiuns. Mas, como você mesmo disse, né, no início, Gisele disse, é comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim: ah, minha prima é médium, minha mãe é médium, eu tenho um amigo que é médium. Por que as pessoas dizem isso? Porque, certamente, essas pessoas têm uma mediunidade ostensiva, né? Tem uma mediunidade mais aflorada. E aí a gente só dá o nome de médium a essas pessoas, né? Mas, aí no livro dos médiuns, lá, 160 e poucos anos atrás, Kardec já dizia em maior ou menor grau. Só que a gente, comumente, né, se habituou a chamar de médiuns somente as pessoas que têm a mediunidade ostensiva. Mas todos nós somos médiuns. Todos nós temos essa faculdade e essa capacidade de relação, de conexão, de comunicação com pessoas desencarnadas. Certo? Vamos lá. Então, vamos aqui agora dar uma passeadinha nos fatos históricos da mediunidade, né? Para a gente entender desde quando que se fala disso, né? Então, tá lá também, Kardec diz assim, ó, os fatos espíritas são de todos os tempos, uma vez que a mediunidade é uma condição natural da espécie humana. Então, desde que o mundo é mundo, desde que se tem notícia do primeiro ser humano, a mediunidade existe. Ela tinha esse nome? Não, ela não tinha esse nome. Quem deu esse nome, quem classificou essa faculdade de relação entre pessoas com o nome de mediunidade foi Kardec. Então, ela surgiu com o surgimento do Espiritismo. Mas a faculdade já existia. Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Então, olha lá. Ó. Mediunidade não é uma faculdade dos espíritas, nem inventada pelo Espiritismo. Ela foi dada esse nome por Kardec, né? Vamos dizer assim, de uma forma leve, Kardec batizou essa faculdade com o nome de mediunidade, mas ela não é
pertencente ao espiritismo e nem aos espíritas, certo? Ela é inerente ao ser humano e está presente em várias práticas religiosas ou não. Então, o que está dizendo ali também? Que você pode ter essa faculdade da mediunidade dentro de uma religião, qualquer religião, não só o espiritismo, ou não, né? A mediunidade está presente 24 horas na nossa vida, certo? A mediunidade, como faculdade inerente ao humano, sempre esteve presente na história da humanidade e, de acordo com a época, foi tratada de diferentes formas, né? Então, houve época que ela teve outros nomes, bruxaria, né? Maldição, mandingas, né? Vou passando os slides aqui e a gente vai percebendo isso. Então, lá no livro dos Vedas, datado de aproximadamente 1500 antes de Cristo, antes de Jesus, né? É um documento histórico que a gente tem acesso e eu acho que é um dos mais antigos que a gente tem conhecimento, onde relata-se já coisas que dizem respeito à mediunidade. Então, um trechinho do que está escrito lá. Ó. Há uma parte imortal no homem, o Agni. O que ele está querendo dizer isso? Há uma parte imortal do homem. Ele está se referindo ao quê? Ao espírito, né? Assim como se deixam as vestes gastas para se usar novas vestes, também a alma deixa o corpo usado para recobrir novos corpos. Do que ele está falando? Da reencarnação, né? Então, lá no livro dos Vedas, 1500 anos antes de Cristo, está escrito isso. O que significa? Que eles já acreditavam na imortalidade da alma, que eles já acreditavam nos espíritos, que eles já acreditavam no retorno ao corpo físico, né? Já acreditavam na reencarnação. Mas mediunidade não era o nome que se dava, né? Essa relação. Como que eles tinham acesso a isso? Como que eles sabiam disso? Obviamente, pelo contato, pela comunicação entre espíritos, encarnados e desencarnados, né? Essas certezas chegavam de alguma forma, mas não se davam o nome de mediunidade. Isso aí nós estamos falando de 1500 a.C., né? É um documento, esse livro existe, o livro dos Vedas. No Egito, quando alguém desencarnava, morria, eles tinham o hábito de fazer uma carta, um pergaminho, e colocava junto do corpo, dentro do caixão. Fazia todo aquele preparo que a gente conhece, né? Perfumava o corpo, embalsamava. Cada cultura tinha uma forma, né? E junto botava uma carta, que era para quando o espírito chegasse do outro lado, tá lá com toda a sua história, como se fosse um histórico escolar, né? Com toda a sua história, para que ele fosse julgado, para que lado que ele ia, se ele ia para o lado bom, se ele ia para o lado ruim, né? Para que os espíritos entendessem como foi a caminhada dele, o que ele merecia agora, né? Então, se eles tinham esse ritual, é porque eles acreditavam em quê? Na vida após a morte, né? Eles acreditavam que a vida continuava, que não terminava, que não se extinguia com a morte do corpo físico. Por isso, eles faziam todo esse ritual, certo? Tínhamos as pitonisas, né, no povo celta, que eram mulheres adivinhatórias, vamos dizer assim, né? Tanto a população, tanto os plebeus quanto os nobres, recorriam às pitonisas para adivinhações, iam tomar uma grande decisão, ia lá para as pitonisas, né, dizer se ia dar certo aquela direção ou não, né? Então, vamos trazer para o nosso Brasil as videntes, né? Então, lá se tinham as pitonisas, né? Que nada mais era do que quê? Mediunidade. Quais eram os espíritos que estavam ali
né, trazendo essa comunicação através delas, eu, Alessandra, aí é uma opinião minha, tenho minhas dúvidas qual era a envergadura deles, né? Porque elas eram acessadas tanto pelos nobres quanto pelos plebeus para tudo, né? Para compra, para negócio, para namoro, para dinheiro, para jogo, para qualquer coisa, né? Então, espíritos que estavam ali assessorando essas mulheres, eu tenho minha dúvida lá, né, de que tipo de espíritos eram. Mas nós não estamos aqui julgando a sabedoria ou a condição moral ou intelectual do espírito. Nós estamos entendendo que aí já existia mediunidade. Porque se a mediunidade é a comunicação entre espíritos, existia essa comunicação, né? E elas, na maioria das vezes, eram assertivas, tanto que as pessoas continuavam procurando elas para essas consultas, né? Então, a mediunidade estava presente, certo? Mas não tinha esse nome, vamos lembrar. Mediunidade não tinha nome de mediunidade, certo? O que mais, Alessandra? Aí nós temos... Aí não precisa nem dizer, né, para vocês que a mediunidade está presente, né, nas tribos, né, a pagelância, né, os rituais que eles fazem, né, e dependendo da tribo, da cultura, do tempo, né, eles atribuem ao sol, à chuva, à lua, à energia da terra, das folhas, das matas, dos rios, né, eles dão significados de fenômenos a vários fenômenos da natureza e tudo isso, e não se chama mediunidade, certo? Mas, quando um pajé faz um ritual de cura lá na tribo dele, né? Quando ele faz um ritual de agradecimento, quando ele traz uma mensagem lá para toda a tribo e fala, né, e a tribo escuta, é o quê? Mediunidade, né? Só que, óbvio, eles têm uma outra cultura e eles não dão esse nome. Mediunidade é um nome que pertence ao espiritismo. O nome, viu, gente? Fique bem claro isso. O nome, a classificação, pertence ao espiritismo. Foi criada por Kardec. Mas a faculdade, o fenômeno, a comunicação, a conexão é de todos, né? Lembra lá no slide anterior que estava escrito é de todas as religiões ou não, né? Ou seja, você nem precisa ter religião nenhuma. Médium e mediunidade é para todos, certo? Então, vamos lá. Alguém tem dúvida que aí também tem mediunidade? Não, né? Tanto nas igrejas protestantes, evangélicas, quanto no candomblé, na umbanda, né? Em todas as religiões de matrizes africanas, tudo aí tem mediunidade, né? Quando o pastor está lá tirando o demônio, o bicho ruim, o espírito ruim, o espírito mau, é mediunidade, né? Às vezes é um charlatanismo, mas, na maioria das vezes, é mediunidade. Assim como, para a gente não ser, como diz, discriminatória, eu disse isso, inclusive, numa aula online no último semestre, para a nossa aluna, que pessoas boas... E aí, quando eu falo pessoas, eu estou falando de espíritos também, desencarnados ou encarnados, né? Porque quando as pessoas desencarnam, não viram santos, continuam... Se era uma peste, continua a mesma peste que estava, né? Então, pessoas boas, com boas intenções ou más intenções, existem em todos os lugares, né? E assim como em todos os lugares, em todas as religiões, né? Também tem centros espíritas picaretas, tem padres picaretas, que a gente vê aí toda hora na mídia, né? Tem líderes espíritas picaretas, que nós também já vimos aí vários na mídia, né? E também temos nos centros de umbanda, nos terreiros de candomblé, nas igrejas evangélicas, em todos os lugares, né? Mas nada disso deixa de ser mediunidade, certo? Às vezes as pessoas usam disso para ganhar dinheiro, né? Para usar de uma forma não adequada, mas a mediunidade está ali presente, certo? Vamos lá.
E o mediunismo bíblico, né? Então, se a gente pegar lá a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, a gente vai ver, a cada capítulo, a cada versículo, a gente vai ver e vai identificar ali um fenômeno mediúnico, né? Uma comunicação, uma cura, uma mediunidade de cura, uma mediunidade de psicofonia, uma mediunidade de psicografia, uma mediunidade de efeito físico. Isso aí é um quadro, está apagadinho ali, ficou escuro, mas é Francisco Zuccarelli, o nome do pintor que fez essa obra, né? Que retrata uma passagem da Bíblia, que é justamente quando Jesus se apresenta aos apóstolos. Isso Jesus já havia desencarnado, né? Isso aí foi depois da crucificação, que Jesus se apresenta aos apóstolos, e do lado dele está Moisés e Elias, que também já haviam desencarnado. Isso está na Bíblia, gente, viu? Esse pintor, esse artista, só retratou isso, né? Essa passagem. E aí eu trouxe como exemplo para vocês. Mas para dizer isso, que na Bíblia já mostra aí todo esse mediunismo, né? O que nós vemos aí nessa passagem? Primeiro, mediunidade de efeito físico, né? Jesus, Moisés e Elias, os 3 desencarnados, se apresentaram para os apóstolos, né? Todos viram. Já vou deixando claro aqui para vocês, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas que mediunidade de efeito físico só é dita e afirmada que é uma mediunidade de efeito físico se todos que estão naquele ambiente puderem ver. Então, se aparecer um espírito aqui agora, do meu lado, todos têm que ver. Se a metade disser assim, eu vi, a outra metade disser, eu não vi, a gente não diz que foi uma mediunidade de efeito físico. Pode ter sido uma clara evidência. Viu, Luiz, que a gente ia tocar nesse assunto? Então, pode ser, o que é isso? Uma mediunidade, uma faculdade que Luiz somente tem. Gisele não tem. Como é seu nome? Elisa? Elisa não tem. Luiz tem. Então, ele viu aqui do meu lado um espírito, ele percebeu. Né? Então, isso não é mediunidade de efeito físico, isso é uma mediunidade própria do Luiz. Se todos conseguirem enxergar, aí nós dizemos é uma mediunidade de efeito físico. Né? Então, aqui, nessa passagem de Jesus, nós temos ali mediunidade de efeito físico, que é a aparição dele e dos outros espíritos. Nós temos levitação, que é também um tipo de mediunidade, de efeito físico. Nós temos transfiguração, que é o rosto de Jesus está transfigurado, ele não está naquele rosto que ele estava antes da crucificação, que as pessoas o viram antes, né? Nós temos a psicofonia, porque aí ele falou, e também alguns dizem que é a voz direta, que também é uma mediunidade de efeito físico, né? É uma voz direta, na verdade, porque ele não precisou de um intermédio de um outro médium para transmitir a mensagem dele, ele transmitiu, né, sozinho. Então, temos vários tipos de mediunidade ali só numa passagem da Bíblia. Mas se a gente pegar a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, o Evangelho, a gente vai ver que Jesus era o médium, né? Como a gente diz, é o cara, né? Jesus era o cara, né? Porque ele tinha todos os tipos de mediunidade que a gente pegar ali para ver todas as classificações, Jesus possuía, né? Esses tipos de mediunidade. Então, na Bíblia também temos relatos claros de mediunidade. Está com esse nome? Não está com esse nome, porque a mediunidade é do espiritismo, né? Mas a faculdade existia. Joana d'Arc, né? A morte de Joana d'Arc é um outro quadro, né? De Anton Hermannstel, que sei lá se eu estou lendo certo, gente, né? Lá na Idade Média, era uma médium também ostensivíssima, né? Ela
as premonições, né? Então ela tinha esse dom de prever o que ia acontecer, então ela se antecipava a tudo, né? E aí ela foi dita e considerada o quê? Bruxa, né? Ela foi considerada bruxa, ela foi queimada. Se eu não me engano, ela tinha 19 anos, se eu não me engano, mas também isso é só um detalhe, né? Ela era bem novinha, e 19 anos, né? Ela foi queimada na fogueira, porque lá na Idade Média, imagina, uma menina, uma jovem, né, que liderava lá as guerras, né, as desavenças lá do povo e tal, com as suas premonições, com as suas intuições, com as suas inspirações, foi considerada bruxa e foi queimada, né? Lá na Idade Média era esse o castigo, né? No tempo de Jesus era a crucificação, no tempo de Joana d'Arc era fogueira, né? Porque não se tinha esse entendimento do que estava acontecendo, né? E aí o nome que davam era bruxaria. E os bruxos eram execrados pela Igreja Católica, né, pelo catolicismo, pelo cristianismo naquela época, e Joana d'Arc, coitada, morreu, né? E aí, no mais novo livro de Adenauer, que é Psicoterapia e Mediunidade, tem esse trechinho que eu trouxe para vocês, que ele diz assim, ó, todos os fenômenos antes considerados sobrenaturais, relacionados à existência de uma dimensão extrafísica, tidos como concernentes à sobrevivência e imortalidade da alma humana, são produzidos graças ao arquétipo da mediunidade, cuja característica principal é a capacidade de permitir o fluxo do impulso do espírito em transitar sua consciência entre diferentes dimensões existenciais, né? Trocando em miúdos, como diria minha avó, o que Adenauer está dizendo aí? Que a mediunidade existe desde sempre, né? É um arquétipo coletivo. Todos nós temos essa faculdade, todos nós temos isso inerente na gente, né? Só que durante esse caminho que a gente percorreu aí brevemente, né, do histórico da humanidade, foi tratado de formas diferentes, né? Mas essa capacidade que o ser humano tem de se relacionar, de perceber o outro no outro plano, isso sempre aconteceu, né? Em outros tempos, teve consequências drásticas, como foi de Joana d'Arc, por exemplo, né? Em outros tempos, isso foi usado de forma negociável, né? Em cada tempo da humanidade, isso foi tratado de uma forma, né? De acordo com a cultura, com o desenvolvimento daquele povo, daquele lugar, daquela época, né? Vamos lá. E aí foi o início do espiritismo, vocês já escutaram essa história, né? Todo mundo escutou a história das irmãs Fox, né? Eu não preciso repetir aqui. Então, aquelas 3 irmãs que escutavam lá, né, a batida do espírito na casa, e chamaram Allan Kardec. Na França, isso foi em Hadesville, nos Estados Unidos, e na França, mais ou menos na mesma época, com diferença de pouquíssimos anos lá, ó, começou também, né, as mesas girantes, né, que eram aquelas mesas que levantavam, e isso era tratado como evento, né? Isso era como diversão, as pessoas tratavam isso como diversão, né? Até que se entendeu que, opa, tem alguma coisa inteligente aí, né? Quando as mesas começaram a dar respostas lógicas, respostas inteligentes, né? E aí eles começaram a chamar o cara que é o Allan Kardec, né? Que é o outro que é o cara, né? Então, ele foi chamado para entender, para ajudar a entender aquilo, né? Porque ele era um pesquisador, ele era um professor, né? Ele não era espírita, né? Ele foi para entender o que é que estava acontecendo, né?
E aí a gente já conhece toda a história do início do Espiritismo, né, do primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Eu acho que todo mundo conhece o Livro dos Espíritos, né? Então, é um livro de perguntas e respostas, onde Kardec formulava as perguntas e mandava essas perguntas para diversos lugares diferentes do mundo, né? Através de cartas, naquela época não tinha o WhatsApp, né? Se tivesse, ia ser bem mais rápido, né? Era através de cartas, né? Ele mandava a mesma pergunta, por exemplo, lá na França, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para vários lugares do mundo, a mesma pergunta, para os espíritos responderem, nos lugares onde estava tendo esses tipos de reuniões. E os espíritos respondiam aquelas perguntas, voltavam as cartas com aquelas perguntas. Isso foi um processo demorado, né, gente? Carta, né? Foi um processo demorado. E Kardec só aceitava as respostas que eram iguais. Então, vamos supor, ele mandou a mesma pergunta para 10 lugares diferentes. Se vierem 5 respostas iguais e 5 divergentes, ele não aceitava como verdade. Né? Então, ele só foi publicado o Livro dos Espíritos de todas as perguntas e de todas as respostas que foram iguais, que coincidiram, que vieram de diferentes lugares do mundo, as mesmas respostas. Né? Então, é um trabalho de muito tempo, de muita pesquisa, de muita paciência, que eu não teria essa paciência, né? de muita seriedade. A codificação do Livro dos Espíritos foi feita dessa forma. E, logo depois, em 1861, veio o Livro dos Médiuns, né? E aí a gente tem o Pentateuco kardeciano, que é o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese... Qual é o outro, gente? Isso, Céu e Inferno. Me deu um branco aqui, que a gente chama de Pentateuco kardeciano, que é a base do Espiritismo. Né? Depois disso, começaram a vir os outros livros, né? Que a gente tem aí uma vasta literatura espírita, mas a nossa base vem daí, né? Desse Pentateuco kardeciano. Então, lá no Livro dos Médiuns, na introdução do Livro dos Médiuns, Kardec diz assim, ó, todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. Então, como que a gente pode entender isso? Quando a gente tem uma mediunidade ostensiva, quando a gente já tem essa percepção, mas a gente não sabe o que fazer com ela, é porque está faltando esclarecimento, está faltando estudo, né? Está faltando você entender. Tá, eu tenho isso, e aí, agora, o que eu faço com isso? Né? Porque lembra que uns slides aí atrás está escrito que a mediunidade independe de religião? Né? Então, se você é um médium ostensivo, se você tem essa mediunidade muito potencializada em você, você pode estar na sua casa, você pode estar numa festa, você pode estar num restaurante, né? Você pode estar num hospital, você pode estar num velório, você pode estar em qualquer lugar e perceber essa comunicação, essa interferência, essa influência espiritual. E aí, o que Kardec diz aí? Ele diz que os destempéres, como é que ele chama? As dificuldades, os desenganos que muitos topam é pela falta de conhecimento, pela falta de esclarecimento. Deixa eu beber uma aguinha, tá, gente? Espera aí. É por isso que eu gosto que vocês façam pergunta, porque enquanto vocês perguntam, eu bebo água. Então, aí a gente começa a tratar do que a gente chama de desenvolvimento mediúnico. A mediunidade é nossa, ponto, a gente já entendeu isso. Né? Mas a gente também tem o nosso livre-arbítrio, não tem? Então, você pode ou não exercer essa mediunidade. Certo? Você não é obrigado, porque você tem uma mediunidade ostensiva, a trabalhar numa casa espírita.
trabalhar essa mediunidade institucionalmente. Você não é obrigado a isso. Você tem o seu livre-arbítrio, você tem o seu direito de escolha. Eu posso escolher não trabalhar. E se eu não for espírita? E se eu for católica e tiver uma mediunidade ostensiva? Eu tenho que mudar de religião porque eu sou médium ostensivo? Não, né? E se eu for budista, mas eu percebo que eu tenho uma mediunidade ostensiva que está me trazendo problema no meu trabalho, que está me trazendo problema com o meu marido, que não acredita nisso, que está me trazendo problema com a minha mãe, que é católica fervorosa, e está achando que eu estou pirando, que eu estou ficando maluca, né? Então, é sobre isso aí que Kardec fala, logo na introdução do livro, que a gente precisa ter conhecimento. A gente não precisa exercer essa mediunidade, né? A gente precisa conhecer, se esclarecer. E como que a gente faz isso? Como a gente está fazendo aqui agora, estudando. Hoje nós vamos ter uma aulinha aí de 1h40, 1h50 no máximo. Mas isso é um caminho que a gente percorre. E quanto mais a gente sabe, mais a gente precisa saber. Não acaba nunca esse estudo, viu, gente? Não acaba nunca. A gente tem uma ULI aqui, né, a Universidade Livre do Espírito, com 10 ciclos. Cada ciclo tem 20 aulas. Então, vocês, se percorrerem e chegarem ao final da ULI, vocês vão ter tido 200 aulas. Já pensaram nisso? Vocês vão ter tido 200 aulas. Ah, então, quando eu acabei, pronto, eu já sei tudo. Não, está começando, né? Porque o estudo é sempre. Por que o estudo é sempre? Porque a evolução não é sempre, né? Quando o espiritismo surgiu, não existia psicologia. A psicologia foi trazida depois do espiritismo. Então, olha quanta coisa a psicologia trouxe, acrescentou, ampliou, né, do espiritismo. A nossa casa, eu sempre digo isso, gente, vocês vão ouvir falar isso em quase todas as aulas, que eu puxo a brasa para a nossa sardinha mesmo, né? Porque eu acho essa casa aqui maravilhosa por isso. Porque a gente, primeiro, ninguém aqui vai entrar numa mediúnica se não tiver chegado pelo menos no ciclo 3. Né? Critério para que vocês atinjam o campus, que a gente chama de campus, né? Tem o campus 1, campus 2, campus 3, campus 4 e campus 5, né? Que são as nossas mediúnicas e o passe. Vocês vão ter que ter chegado pelo menos no ciclo 3. Por que isso? Porque vocês já vão ter um embasamento teórico para poder entrar num trabalho mediúnico, né? Então, isso, para mim, é sensacional, e eu bato palmas para a Fundação Harmonia, para o Centro Espírita Harmonia e para a ULI por causa disso, né? Vocês não vão ver ninguém ser jogado dentro de uma mediúnica sem um embasamento redundante, não, um embasamento básico, né? E para ir atingindo as outras mediúnicas, os outros campos, vocês vão ter que ir caminhando na ULI, né? Por exemplo, no campus 5, vocês já vão ter que estar lá no ciclo 8, senão vocês não vão ser admitidos no campo 5, que é a visualização curativa, a mediúnica de cura. Então, isso já é ponto 1. E o ponto 2, que eu acho fabuloso aqui da nossa casa, é porque a gente combina espiritismo e psicologia, né? Adenauer, que é o diretor, fundador daqui do Centro Espírita Harmonia, psicólogo, todo mundo sabe, escritor. Então, ele traz isso nesses livros, nessa literatura que ele tem aqui, né? Então, eu acho essa combinação perfeita, porque se o espiritismo, se a mediunidade vem da mente, né, é feita mente a mente, a gente precisa de um embasamento psicológico, né? Então, eu acho isso fantástico. Diga aí, Gisele. Essa união é maravilhosa, né? Eu acho. Mas eu sou suspeita para falar. Lembrei. Como você citou, né, que temos o livre-arbítrio e o que precisamos é ter o conhecimento, né, da mediunidade, pelo menos ter o estudo. Digamos que uma pessoa é espírita, mas ela não estuda e ela é médium, dá para ver, mas ela não age. Tem algum... O que é que envolve ela? Porque problemas, porque ela não estudou, nem quer trabalhar? Então, Gisele, problemas são inúmeros, é o que eu falei. Às vezes o problema vai de ordem familiar, né?
Eu já tive várias pessoas que eu conheci aqui do Harmonia, em outros lugares, como eu falei, em outros centros no Rio, e pessoas amigas e tal, que, por exemplo, a mulher, a esposa, era uma médium ostensiva, e ela quis ir para o espiritismo, mas o marido era evangélico desde criança, a família toda, então não aceitava aquilo. E essa menina foi levada a tratamentos psiquiátricos, a tudo isso. Então, é um problema. Se ela estudasse, se ela se esclarecesse, ela não precisava virar espírita. Aqui no curso básico, nós já tivemos evangélico, nós já tivemos presidentes de centro, aqui no ciclo 1, estudando com a gente já teve católico. Era até engraçado, tinha uma senhorinha, né, uns 6, 7 anos atrás, que ela sempre dizia assim, eu não acredito nisso, eu não acredito em reencarnação. E era um direito dela. Mas sabe por que ela veio para cá? Porque ela percebia a mediunidade, e ela não sabia o que era aquilo. Mas ela não ficou espírita, não. Ela caminhou a ulha, e eu não sei se ela terminou, eu não sei até que ciclo ela avançou, mas ela conseguiu entender o que era aquilo. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Não precisa se tornar espírita. Não quer estudar, não quer trabalhar, é um direito. Agora, estudar, eu acho que precisa. Né? Se a pessoa não quer, porque aí também cai no livre-arbítrio. Não, eu não quero saber disso, eu não quero estudar, eu não quero saber. Aí vamos falar no ditado popular. Vai bater cabeça por aí, vai ter, né, desconfortos, vai ter constrangimentos, vai ter problemas. Né? Porque se você não sabe o que está acontecendo, vamos simbolicamente. Né? Eu estou sentindo uma dor no peito todos os dias. Todo dia eu sinto uma dor no peito, mas eu não quero ir no médico. O que vai acontecer comigo? Eu vou continuar com a dor. Né? Ou, se for um caso grave, uma hora eu vou cair dura e vou desencarnar. Porque eu não quis ir saber, eu não quis fazer o exame, eu não quis procurar o médico, é um direito seu. Né? Mas se todo mundo disser assim, Alessandra, vai no médico, essa dor não é normal. Não quero procurar um médico. Não quero fazer um exame. A mesma coisa é a mediunidade. Né? Se você está tendo problema, se você está vendo que não está bom, que você está tendo situações desagradáveis, ou nem que não seja profissional, familiar, mas com você mesmo. Né? Você está com medo, você está criando ansiedade em você, está criando medos, né? Não está te deixando dormir, qualquer tipo de problema que seja, mas você não quer resolver o problema, né? As pessoas dizem assim, a gente só ajuda quem quer ser ajudado. Né? Ninguém pode empurrar ninguém para ajuda. Então, o que eu digo para vocês, o que eu digo para todo mundo sempre que eu faço essa aula, você pode ou não ser espírita, é uma escolha sua. Você pode ou não exercer a sua mediunidade institucionalmente, dentro de uma casa espírita, ou não, é uma escolha sua. Mas, se você percebe que você tem uma mediunidade ostensiva, se isso está te causando alguma dúvida, não precisa nem ser nenhum problema, se isso está te causando dúvida, se isso está te atrapalhando em algum âmbito da sua vida, procure entender o que você vai fazer com aquilo. Né? O que eu vou fazer com isso? Eu não quero, eu não sou espírita, eu não quero trabalhar no centro espírita, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Né? Então, vá procurar o seu esclarecimento. Eu não quero me matricular num curso espírita. Então, vá ler a literatura espírita, pelo menos. Né? Eu acabei de falar, a base do espiritismo, né? Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, já te dá milhões de respostas. Eu digo que o Livro dos Espíritos e a Bíblia têm resposta para tudo. Né? Tudo que você pensar, em qualquer âmbito que você pensar da sua vida, você vai encontrar a resposta lá. Tanto na Bíblia, quanto no Livro dos Espíritos. Diga. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é que quando as pessoas são muito novinhas, assim, até os 7 anos, é muito comum essa mediunidade ser muito forte. Sim. Pelo espírito ainda estar se acomodando. Mas, tem crianças que elas se incomodam muito com isso, e daí tem um interrompimento, eu acho. Um bloqueio da mediunidade. Isso pode acontecer só na infância, ou quando você é adulto também, quando uma pessoa não quer entrar em contato com isso e tem isso muito forte, foge, tem medo, esse bloqueio também pode ocorrer? Então, na infância e até na adolescência,
o espírito não tem maturidade ainda psíquica para lidar com isso, né? Porque é um intercâmbio de mentes, né? Então, uma criança e um adolescente, ele não tem ainda maturidade psíquica mesmo, né, para lidar com isso. Então, se faz esse trabalho, esse bloqueio da mediunidade, né, que pode ser feito a 2 níveis. Um da equipe espiritual, dos amigos espirituais, dos ditos mentores, que a gente faz esse tipo de trabalho, e também bloqueando alguns chakras, né? Porque a mediunidade também se dá pelos chakras, que também são órgãos que estão no perispírito. Então, a mediunidade depende de alguns chakras, né? Que acontece a conexão por ali. Então, esse bloqueio é feito nesse órgão do perispírito. Porém, na idade adulta, existem lugares que fazem? Existem, né? Eu não vou dizer que não. Existem milhares de casas espíritas que fazem isso. Mas nós, aqui, né, no Harmonia, a gente segue esse pensamento de que você não deve fazer isso. Porque se a mediunidade é ostensiva em você, e se ela está ali, ela tem um propósito, ela tem um porquê, um para quê, como a Adenauer costuma dizer, né? Tem um para quê. Então, que não seja para você trabalhar, que não seja para você colocar em prática, mas que você saiba o que fazer com ela, porque a mediunidade não é só comunicação entre espíritos. A mediunidade traz equilíbrio psíquico. A mediunidade traz essa percepção da conexão dos 2 mundos. A mediunidade traz para a gente a certeza de que nós vivemos numa sociedade mista. O que é uma sociedade mista? É uma sociedade povoada por espíritos encarnados e desencarnados, né? Então, a mediunidade, quando entendida, quando estudada, quando harmonizada com a gente, traz essa tranquilidade, essa naturalização, que é uma palavra que vocês vão escutar muito aqui na ULI, né? Essa naturalização de convivência. Tira da gente essa questão da fenomenologia, né, do sacral, do sacralismo, né, de que espíritos desencarnados, então vamos obedecer tudo que eles dizem porque eles são superiores. Não, como eu disse há pouquinho atrás, né, espíritos desencarnados são pessoas. Então, se eu agora sou aqui egoísta, ciumenta, a coviteira, e eu desencarnar amanhã, eu vou continuar egoísta, ciumenta e a coviteira potencializada. Porque lembra que eu falei que o corpo físico é como se fosse uma contenção? Então, eu não vou ter mais o meu corpo físico, eu só vou ter meu perispírito. Então, eu vou ter todos esses sentimentos muito mais aflorados, né? Então, a gente tem que começar a desmistificar isso, né? Que quando um espírito desencarnado está te influenciando ou está comunicando, tem que dizer amém para tudo que vem. Não, né? Não tem. Diga. Mas ela volta, mesmo que feche. Sim, ela volta, tem razão. Elise, né? Sim, Elise. Eu esqueci de falar isso. Muito bem, muito obrigado por me lembrar. É um período, né? Quando se faz esse bloqueio da mediunidade, tanto na infância quanto na adolescência, é um período. A gente já sabe que daqui a algum tempo essa mediunidade vai voltar, né? Então, na idade adulta, como eu disse, a gente não recomenda, vamos usar essa palavra, né? A gente entende que a pessoa tem que saber lidar com aquilo, né? Porque ela já é uma pessoa adulta, ela não lidar com tantas outras questões da vida, então ela tem que aprender a lidar com a mediunidade. Mas, se ela for a algum lugar e bloquear essa mediunidade, é paliativo, é passageiro. Daqui a algum tempo, a mediunidade está lá batendo na porta de novo. E isso vale para as crianças, para os adolescentes e para os adultos. Certo? Vamos lá? Então, o Espiritismo, depois de estudado, sistematizado por Kardec, deu a todas essas manifestações vistas o nome de mediunidade. Eu já tinha falado isso, né? Que tudo isso que a gente viu aí ao longo da história
Era mediunidade, só não tinha esse nome, né? Kardec trouxe esse nome quando trouxe o espiritismo. Isso eu também já falei para vocês, que a mediunidade se dá de perispírito para perispírito, né? O médium pode estar desencarnado também. A mediunidade pode acontecer entre dois desencarnados em dimensões diferentes. Então, a gente não precisa do corpo físico para isso, né? A gente só precisa do corpo físico para a transmissão da mensagem, caso você queira. Também é o seu livre-arbítrio, né? É muito comum, eu não sei se aqui alguém já trabalha em mediúnica, mas quando vocês atingirem os campos de estágio aqui da casa e forem para as mediúnicas, vai ser... mas eu vou encontrar todos vocês. E eu vou dizer, lembra que eu falei lá na aula 10 do ciclo 1? Porque todos vocês vão ter uma pergunta básica. Sabe qual é a pergunta básica? É meu ou não é meu? Eu falo ou não falo? Né? Porque todo mundo aqui passou por isso. Eu passei por isso, eu disse que eu falei que eu era uma médium porta, né? Então, a gente vai ter essa pergunta assim. Tô sentindo, tá no meu pensamento. Ai, é uma intuição forte. Ai, eu preciso falar. Ah, mas eu não vou falar, não. Pergunta boba. Ou, ai, que mensagem boba. Fulano fala tão bonito aqui do meu lado, umas palavras... isso que eu estou pensando, isso é coisa da minha cabeça, isso não é meu... Então, isso vai ser para todo mundo. Podem ficar tranquilos, a gente vai rir junto disso, né? Que é meu ou não é meu? Eu falo ou não falo? Ah, é muito besta, é bobo, eu não vou dizer, né? Eu não vou falar isso em público, né? Então, o corpo físico só serve para isso, né? Para te dar a possibilidade de você escolher dizer ou não, transmitir ou não. Mas o contato acontece sem a necessidade do corpo físico, né? Sem os sentidos físicos. Estava lá no primeiro slide, né? No livro de Zalmino Zimmermann, que tem um livro Perispírito, está lá escrito assim, ó, assim que o processo mediúnico ocorre, a mente, o perispírito é o instrumento tanto do comunicante quanto do médium. Então, há uma expansão. O perispírito, vocês vão ter uma aula no ciclo 2 só sobre perispírito. O título da aula é Perispírito. Então, vocês vão amplificar, né, ampliar ainda mais os conhecimentos de vocês sobre perispírito. Mas eles têm várias funções, né? Uma delas é a expansibilidade. Então, quando a gente está num processo mediúnico, né, numa comunicação, significa que, mesmo inconsciente, você não precisa estar lá sentadinha, preparada, não. Pode ser em casa, pode ser na festa, pode ser em qualquer lugar, né? Em algum momento que o seu perispírito expandiu e o perispírito do espírito desencarnado também em expansão, eles se conectam, né? Como se entrelaçasse um no outro. E é assim que acontece a mediunidade, né? Mente a mente, espírito a espírito, perispírito a perispírito, certo? Sua mente é um canal de comunicação com o universo, apta ao contato com seres espirituais. Espiritualidade no dia a dia de Adenauer. O que isso quer dizer? Vou trocar em miúdos de novo. Sabe o Wi-Fi do shopping, que todo mundo acessa? Você não precisa ter senha, né? Wi-Fi de lugar público é a nossa mente. Ela é um canal aberto. E qual é a senha para que os espíritos acessem? Sintonia e vibração. É a senha, né? Então, simplesmente por você existir acordado ou dormindo, porque você é espírito, e dormindo ainda mais, porque é um espírito parcialmente livre, né? Como a gente viu lá na aula 5, você está em contato. Eu não sei se vocês perceberam o primeiro slide lá, que estava aqui quando vocês entraram. Vocês chegaram depois, vocês não viram, mas o primeiro slide meu aqui do início da aula são várias pessoas. O que eu trouxe naquele slide, aquela imagem, quando eu vi, que simboliza para mim? Todo mundo junto e misturado. É assim que a gente vive, né?
nós estamos aqui em pouquíssimas pessoas encarnadas, mas nós temos aqui várias pessoas desencarnadas assistindo essa aula com a gente. E é assim em todos os lugares que a gente está, em casa, na rua, na família, no seu trabalho, porque espíritos desencarnados convivem com espíritos encarnados. E essa conexão se dá cotidianamente, 24 horas por dia. Mas a gente, às vezes, não percebe, né? A gente dá outros nomes, intuição, inspiração, mal-estar, né? A gente vai ver aqui os indícios da mediunidade. Vamos lá. Ó, tá vendo? Eu nem lembrava que era esse slide. Então, ó, indícios de uma mediunidade ostensiva. Então, vocês vão lendo aí e vão pensando assim, eu tenho isso? Isso já aconteceu comigo? Então, inspiração aguçada. Aquela ideia, né, que eu vou fazer ou não vou fazer, devo fazer, não vou fazer, fiz, deu certo. Ou não fiz, graças a Deus que eu não fiz, porque deu certo também. Né? Desde a coisa mais simples à mais complexa. Um caminho que você mudou para ir para o trabalho, né? Ou uma decisão muito importante, né? Ou um conselho que você deu para um amigo, para um familiar. Né? Quem aqui assistiu o aulão de domingo? Adenauer falou sobre isso, né? Eu assisti um pedaço, porque, na verdade, eu estava tendo aula da pós minha, mas eu assisti um pedaço em que o Adenauer dizia assim, que quando você está falando, conversando no WhatsApp, consolando alguém, né? Ou uma amiga, essa semana aconteceu isso comigo, né? Uma amiga com problema me mandou uma mensagem, ai, amiga, pensa junto comigo, porque quando a gente está fora do problema, a gente pensa melhor, né? Então, o que você acha e tal? Quando você está ali se dispondo, né, ao bem, o sentimento de ajuda, de fraternidade, de generosidade com uma outra pessoa, espíritos afins estão perto de você também. Né? Às vezes, até espíritos que acompanham aquela pessoa e não você, mas usa você naquele momento como instrumento, como veículo de ajuda àquela pessoa. Então, eu sou amiga de Luiz. Luiz me manda uma mensagem aflito por alguma coisa. Né? E aí estou lá na conversa com o Luiz, teclando ou gravando áudio. Faz assim. Olha, eu acho que você poderia pensar assim, assado, lá. Vou dando os meus conselhos. Quem disse que não pode ser um espírito amigo de Luiz que está me inspirando naquele momento para falar com ele? Porque ele está tão perturbado, ele está numa frequência tão baixa e tão nervosa ou tão estressada, que esse espírito não teve acesso a ele, mas teve acesso a mim. E me usou como veículo, como instrumento para aconselhar ele. É uma mediunidade. E que a gente não dá esse nome. Você não se considera médium nesse momento. Você diz, não, Luiz estava com problema, eu dei um monte de conselho para ele, não sei se ele vai ouvir, se ele vai seguir e tal, mas foi coisa da minha cabeça. Me deu aquela vontade de falar isso para ele naquela hora e eu falei. Quem já não passou por isso? Né? Mediunidade, naturalização da mediunidade. Por quê? Porque a gente está em convívio o tempo todo. Encarnados e desencarnados. E isso é naturalizar a mediunidade. A gente ir desmistificando essa história de que eu sou médium porque eu sou ostensivo, porque eu vejo, porque eu falo, porque eu escrevo, porque eu trago mensagens, porque eu sinto as influências, eu entro num lugar, eu sinto a energia boa, a energia ruim. Não, isso é um tipo de mediunidade, sim. Mas não significa que você não é médium por causa disso, porque a mediunidade está na sutileza das relações interdimensionais que acontecem e a gente, às vezes, nem percebe. Né? Aí, aproveitar para falar para vocês sobre ostensividade. Vocês já ouviram aqui ou em algum lugar, ou têm noção do porquê que Luiz é ostensivo? Eu disse que todos são médiuns, não disse isso? Então, por que Luiz tem ostensividade, tem essa mediunidade aflorada, e Elise não tem?
O que determina que uma pessoa tem uma mediunidade ostensiva ou não? Uns dizem, é dom, é missão, né? Encarnou com essa missão, encarnou com esse dom. Aí tem gente que diz, encarnou com esse castigo, porque acha que é um castigo, né? Encarnou com esse problema, porque para que ela é médium ostensiva se ela é evangélica? Por que ela é médium ostensiva se ela nem acredita em Deus? Isso é castigo, né? Eu já ouvi de tudo, gente. Então, eu estou trazendo para vocês o que eu já ouvi. Mas, na verdade, o que é a ostensividade? A cada encarnação, a gente vai criando um arquivo, né? Nosso arquivo está guardadinho aonde? No perispírito, muito bem. Então, a gente vai guardando esses arquivos lá no perispírito, né? Então, como a mediunidade é inerente ao ser humano, em todas as suas encarnações, você teve contato com ela, de alguma forma. Dentro de alguma religião, fora da religião, né? Conscientemente de que isso estava acontecendo ou não, mas todos nós tivemos esse contato. O que torna uma pessoa médium ostensivo é a quantidade e a intensidade de vezes que ela praticou essa mediunidade. Então, se 10 reencarnações diferentes eu tive essa ostensividade trabalhada, de alguma forma, não é no espiritismo, né? O espiritismo é uma religião nova, tem 160 e poucos anos, né? Forma, uma mediunidade de cura, né? Quem aqui não conhece, Salvador é uma cidade muito boa, porque todo mundo tem família no interior, né? Então, quem não conhece aqui alguém do interior que tem uma rezadeira, né? Que tem uma curandeira, uma benzedeira, cada lugar dá um nome diferente, né? Meu filho estava doente, eu levei lá na dona fulana, na dona Fifi, e a dona Fifi fez uma reza lá, benzeu ela com umas ervas, com não sei o quê, meu filho ficou bom. Isso é o quê? Mediunidade. Então, essa dona Fifi, nome Fifi, né? Fifi é fofoqueira, né, gente? Então, deixa eu arrumar outro nome. Dona Zezinha, pronto, dona Zezinha, nessa encarnação, praticou a mediunidade dela. Na outra encarnação anterior, talvez ela tenha praticado de uma outra forma. Na outra encarnação, ela praticou de uma outra forma. Então, chega um momento que essa habilidade, essa faculdade, já está desenvolvida, né? É a mesma coisa quando a gente viu aí nas aulas de reencarnação, processamento da reencarnação, as 3 aulas de reencarnação, né? As crianças que 3 anos senta ali no piano, aquela criança não teve tempo hábil, né, de ter 3, 4 anos para aprender a tocar aquele piano tão brilhantemente. É uma memória que ela traz, uma habilidade que ela traz de uma outra encarnação. Então, mediunidade ostensiva é quando você teve contato com essa mediunidade, trabalhou ela durante várias encarnações. Chega um momento que aquilo é seu. Você não precisa aprender, você não precisa estudar, você não precisa desenvolver, você não precisa entender o que está acontecendo, porque já é seu, né? Então, ela já está ali, aflora. É igual uma pessoa que chega na frente do piano e toca, né? Deixa eu ver aqui, né? Luiz, meu marido, contou aqui numa aula dessas que ele deu, e isso é verdade, porque é um casal trabalhador nosso aqui da equipe, né? 2 jovens que são casados. Ela tinha vontade de aprender violão e entrou num curso. Nenhum dos 2 sabia tocar violão, nem ele nem ela. Ela entrou num curso. Ela se lascou lá, fez de tudo para aprender a tocar violão e não conseguiu, desistiu. Ele pegou o violão com aquelas cifrazinhas, não entrou na aula com ela, não. Só pegou lá as cifrazinhas daquelas revistinhas, né, que vem escrito lá e toca. A música que você quiser, ele toca. Né? Por quê? É uma habilidade, já é alguma coisa que vem com ele. Né? A mediunidade ostensiva parte do mesmo princípio. Né? É uma
um conteúdo que você teve contato durante várias encarnações. Chegou um momento que ele é seu. Você não precisa aprender, ele está ali, né? Agora, dependendo do personagem que você está ali encarnado, né? Luiz, personagem Gisele, né? Você lembra, sabe o que fazer ou não. Aí, às vezes, tem essas conturbações que a gente precisa aprender, né? Então, vamos lá, gente. Inspiração, premonição de eventos, que Luiz trouxe aqui, né? É um indício de mediunidade ostensiva. Sonhos premonitórios ou com desencarnados, que também está dentro da mesma definição. Visões realmente. Ai, gente, eu precisava dar tchau, beijo. Minha amiga. Beijo, amiga. Visões, né? O que eu falei aqui, a diferença, por exemplo, de efeito físico e visões. Alguém de você pode estar tendo uma visão aqui de algum espírito, de alguma coisa, né? De algum lugar. Isso são visões, indícios da mediunidade, né? Aquele flash que abre e fecha, assim, que você tem aquela impressão de que viu, né? Às vezes você tem uma visão nítida e, às vezes, aquela impressão que você fica na dúvida assim, eu tive a impressão que passou alguém aqui, tive a impressão que eu vi alguém ali, né? São visões. Tanto nítida quanto não nítida, é visão do mesmo jeito, né? É um dos indícios. Sensações de presenças inexistentes. Isso aí eu tenho certeza que todos vocês já tiveram, né? É igual desdobramento. Todo mundo já passou por isso. Não tem ninguém que nunca passou essa sensação de estar em algum lugar, seu trabalho, em casa, em qualquer lugar, e teve a impressão de que chegou alguém aqui, aí você acha que é o filho, que é o marido, que é a mãe, que é o colega de trabalho, não sei o quê, e continua ali fazendo suas coisas, de repente você olha, ué, não tinha ninguém. Né? E, às vezes, a gente até pergunta, já aconteceu isso milhares de vezes comigo, né? Eu perguntava ao meu filho, você veio aqui na cozinha? Eu não, mãe, estava aqui no meu quarto. Né? Ou meu marido, ou em qualquer outro lugar, né? A gente ter essa percepção. A gente tinha alguém ali, né? Mas a gente, em primeiro lugar, né, no primeiro pensamento, a gente atribui logo a alguém encarnado que estava por ali, entrou, saiu, né? Às vezes a gente acha, tem certeza de que foi alguém encarnado mesmo e nem pergunta. Às vezes a gente fica naquela dúvida e vai indagar da pessoa, né? Fulano, você entrou ali, né? Aí a pessoa diz, não. Ué, tive a impressão de que você entrou, tinha certeza que passou alguém atrás de mim, que passou alguém do meu lado, né? Isso é a percepção desse contato, desse intercâmbio que a gente tem com os desencarnados, né? Nem sempre eles estão ali para transmitir alguma mensagem ou é uma obsessão. Não, é simplesmente a percepção, né? Alguém quer perguntar aí? Não, estão só fofocando aí no fundo, né? O pessoal da cozinha, tá certo. E labilidade emocional acentuada. O que é labilidade emocional acentuada? Aquela montanha-russa de sentimento. Você saiu de casa muito bem, tranquila, feliz, né? Seu dia normal, chegou no trabalho, por nada, de repente te dá aquela angústia, aquela tristeza, ou o contrário, você saiu sem energia, sem vontade, mais um dia, tomara que chegar logo o final de semana e tal. De repente, você chega no trabalho e te dá aquela euforia, aquela vontade de rir, de brincar, de não sei o quê. Você fala, saí tão desanimada, né? Então, labilidade emocional pode ser a percepção e a influência de alguém que está perto de você, né? E você sente aquilo e demonstra isso de sentimentos diferentes. Diga. A questão da labilidade emocional pode ser também, suponhamos, eu estou super bem e aí eu me encontro com você que está muito mal, só que você não fala nada. E aí eu consigo captar isso em você, só que você é uma pessoa viva, né? Está aqui.
E aí eu consigo captar isso em você e eu levo isso para mim, você fica bem e eu saio mal. Aí não é um indício de mediunidade ostensiva. A labilidade emocional é quando você não tem motivo nenhum e você percebe que você mudou de humor, né? Porque também você pode chegar no trabalho, se aborrecer, um colega falar alguma coisa que você não gostou, e daquela hora em diante você ficou irritada, estressada, com raiva, né? Então você teve um motivo. Isso que você está dizendo, trazendo para mim, é uma das modalidades de mediunidade, que é a psicometria. A psicometria é a capacidade que você tem de perceber energeticamente, né, o que está impregnado ou o que está exalando de pessoas e de lugares e de objetos. Né? Então, objetos carregam energia, objetos com história. Né? A gente tem aqui na nossa mediúnica, do curso básico, eu não sei se esse ano a gente vai ter, né, por causa das restrições, né, de passar objetos na mão de todo mundo, eu não sei como é que a gente vai formatar isso ainda. Né? Mas, antes da nossa pandemia, né, a gente tinha esse exercício que a gente fazia aqui, na nossa mediúnica experimental, que era o quê? A gente traz objetos, mas objetos com história, objetos afetivos. Né? Uma roupinha que o meu filho saiu da maternidade, um anel de formatura que minha avó me deu, um objeto que está na família há 50 anos, que passou de pai para filho, para neto, para bisneto. Nós, da equipe aqui do centro, a gente traz esses objetos, coloca em caixas, né? E vai passando de um em um, para a pessoa perceber o que ela sente, qual é a percepção que ela tem com aquele objeto. Isso é a psicometria. Então, vocês relatam num papel e depois, no final, a gente revela o que tinha. Né? Então, você pode dizer assim, eu senti, quando a caixa passou por mim, eu senti um amor de mãe, um amor materno, alguma coisa ligada à criança, eu senti um cheiro de bebê, eu senti maternidade. A outra pode dizer, eu senti uma tristeza, uma dor. Cada um vai dizer uma coisa. Então, se no final eu abrir aquela caixa ali e for uma roupinha de bebê, você percebeu, você teve essa captação do sentimento que estava envolvido naquele objeto. Né? E isso pode acontecer para objeto, pode acontecer para lugares, aqueles lugares que a gente chega e se sente muito bem ou se sente muito mal. Né? Tem casas de algumas pessoas que a gente chega para ir tomar um cafezinho, quer passar o dia inteiro, né? Porque é uma casa que tem uma energia boa, né? E tal. E o contrário também. E pessoas também. Então, isso não é um indício da mediunidade, isso já é uma mediunidade, né? uma modalidade de mediunidade, que é a psicometria. Certo? E aí, mediunidade é boa ou ruim? O que vocês acham? Depois de a gente ter falado, já está quase acabando nossa aula. Qual foi a conclusão que vocês chegaram? O que vocês acham? Mediunidade é boa ou ruim? Então, já que vocês ficam com vergonha, vamos fazer diferente. Quem acha que é boa, levanta a mão. Quem acha que é ruim? Você não acha nada? Quando ela é bem trabalhada. Bota o microfone para ela aí, Marie, para o pessoal que vai ouvir depois essa aula gravada ouvir. Eu estou dizendo, quando a mediunidade ela é trabalhada, você tira ela de letra. Sim. Né? E quando não é trabalhada, você pega de surpresa, você tem um desgaste de energia, você tem um medo, né? A negação, você não quer. Isso, eu estou lhe dizendo por experiência própria. Sim. Entendeu? Então, tem os dois lados, o bom e o ruim. Fala, Gisele. É verdade, eu falei que é boa, mas eu concordo com ela. Eu, por exemplo... eu estou na fase boa agora. Sim. Mas, assim, tive fases ruins, né? Que eu não sabia trabalhar, não estava entendendo nada. Só ouvia as coisas assim, sentia... Mas agora eu já estou mais
Estou aprendendo, né? Tenho muito ainda para aprender, mas estou numa fase boa. Então, vou dizer para vocês o seguinte: a mediunidade é boa, né? O que vocês estão me trazendo, me relatando, não é em relação à mediunidade, é o que eu falei antes, é como lidar com a mediunidade, né? Aí, como você vai lidar com isso, dependendo da sua vida, dos seus valores, da sua religião, da sua família, de todo um contexto que você está inserido, aí vai ser bom ou ruim para você, né? Mas a mediunidade em si, ela é boa. O objetivo principal da mediunidade é trazer equilíbrio psíquico. Esse é o objetivo principal da mediunidade, né? Então, ela é boa. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Divaldo. Divaldo disse: a mediunidade não é boa nem má, né? O uso que se lhe dê torna-lhe-á uma bênção ou uma desdita para o seu usuário. Então, isso são palavras de Divaldo. Pela conjugação verbal, vocês já perceberam que é de Divaldo, né? Então, o que ele está dizendo ali? Que o que você vai fazer com ela é que vai determinar se ela é boa ou ruim, né? E aí eu imagino que ele está falando do uso dela, né? Mas aí, ampliando ainda o que ele está dizendo, como você vai lidar com ela, que é o que vocês duas trouxeram, né? Como que eu vou lidar com isso vai ser bom ou ruim para mim. Então, se está sendo ruim, como ela disse, eu já tive um momento ruim, agora eu estou numa maravilha, porque agora ela já conseguiu entender, se situar e se harmonizar com essa mediunidade ostensiva que ela tem. Então, a forma com que eu vou usar, se eu for trabalhar ela institucionalmente, ou a forma com que eu vou lidar com ela, se eu não quero trabalhar ela institucionalmente, é que vai ser boa ou ruim, né? O que vai determinar se vai ser bom para mim ou ruim para mim são essas duas coisas. A forma que eu vou escolher para lidar com ela, né? Trabalhar ou não, aprender ou não. Continuar tendo problema ou não, trabalhar ou não. É uma escolha. É o que Divaldo está dizendo ali, com as palavras muito mais bonitas do que a minha, né? Mas eu estou transmitindo o que eu entendi, né? Traduzindo isso. O que significa desenvolver a mediunidade? Quando a gente diz assim, fulano tem que desenvolver a mediunidade. Tem gente que fala educar a mediunidade, né? Fulano é um médium deseducado. O que vocês acham que é? Estudar e trabalhar, né? Então, basicamente, exercitar e aprimorar, de preferência, numa casa espírita, onde se combina a prática mediúnica com o desenvolvimento pelo estudo, e onde o médium estará cercado de pessoas com mais experiência e, consequentemente, mais habilitadas a ajudá-lo nesse exercício do intercâmbio mediúnico. Então, desenvolver a mediunidade, que é diferente de entender a mediunidade, né? Voltando, vocês já viram que eu falei isso milhares de vezes, né? Que é para ficar bem claro, você não precisa trabalhar a sua mediunidade, é uma escolha, né? Mas, se você quiser desenvolver, é isso aí. Prática, dentro de uma casa séria, dentro de uma casa espírita, onde você vai ter pessoas com maior experiência para te orientar, para te direcionar nessas dúvidas, nessas angústias, nessa vergonha. Lembra que eu falei, é meu ou não é meu? Falo ou não falo? É isso ou não é isso? Então, você vai ter pessoas ali habilitadas, com mais experiência para te orientar, para te ajudar, né? E estudo. As duas coisas têm que andar juntas, né? Diga, bota aí, Maria, o microfone para ela. Com o tempo, você vai entendendo, assim, eu hoje estou me sentindo assim, quando a coisa vem de uma forma mais positiva, no sentido de que você pode ajudar alguém com aquilo, ou quando aquilo vem para te sugar, e você vai começando a diferenciar e, digamos, tentando entender determinados contextos. E quando você trabalha na área de saúde, você começa a sentir muita coisa, né? Talvez elas que sejam da área de saúde
também vivenciam. E tem momentos que você sente que a energia que você está percebendo pode fazer com que você seja um instrumento de ajudar aquela pessoa a se encaminhar em alguma coisa, ou quando aquilo vai estar te prejudicando, e quando aquilo que desequilibra até organicamente. E aí você consegue começar a diferenciar situações. Por exemplo, teve uma certa feita que eu estava instalando uma determinada medicação e eu escutei uma voz masculina no meu ouvido me dizendo: é para você conversar com o paciente mesmo, pode conversar. E o paciente estava em coma. E aí, quando eu fui conversar, eu fiquei, meu Deus, conversa ou não conversa? Fala ou não fala? Vou ou não vou? Olha aí, tá vendo? E agora, o que eu faço? Mas é meu? É meu ou não é meu? Fala ou não essa fala? Pergunta. Mas eu falei, bom, se vieram me dizer que era para eu conversar, é porque está no momento para isso. E você foi uma das que não levantou a mão dizendo que era médium? Não, mas quando eu cheguei, você já tinha feito a pergunta. Ah, então tá. Tá desculpada. E aí eu conversei e era um senhor que falou mentalmente comigo que sentia que estava indo embora, mas ele não conseguia ir embora porque ele tinha medo da família sofrer. E aí eu fui tentar um pouco discutir mentalmente sobre luto e dizer que luto é o período de cada um, enfim, e que a família tinha o direito de sofrer, que era a fase do luto. Sim. Isso não podia impedir ele de ir. Sim. Isso era umas 7h30 para 8h da manhã. 16 horas ele desencarnou. Aí eu cheguei em casa, nervosa, porque eu me permiti aquilo, me tremi, tive dor de cabeça. E também. Me tremi, tive dor de cabeça, tive vários sintomas físicos, tive que ir para o médico, não sei o quê. Oi? E aí veio enxaqueca, veio uma série de sintomas de meio que tipo assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Como é seu nome? Camila. Então, Camila, por que esse medo, essa angústia, essa dúvida? Porque você não sabia se você fez o certo ou o errado. A gente só vai ter a certeza do certo ou do errado, né? Se eu deveria ter feito isso, é meu ou não é meu? Eu devia ter falado ou não falava? Era espírito bom ou espírito ruim? O que? Ah, meu Deus, falta de esclarecimento, né? Com o seu caminhar aqui, você está no ciclo 1, com o seu caminhar aqui, isso tudo vai se integrando, ampliando, clareando, né? Essas dúvidas vão sanando, e aí um dia você vai tratar isso com naturalidade, naturalmente, né? Agora, se você me permite a minha opinião, certo. Então, vamos lá. Ó. A gente já falou, né, o que significa incorporação e psicofonia. A gente tem que mudar esse termo, incorporação. Incorporação só existe em Hollywood, né? Lembra do... que foi, Luiz? Ah, bom, pensei que estava sentindo alguma influência espiritual que a gente resolvia agora. Tá bom. Incorporação a gente só vai ver no filme Ghost, né? Que a Whoopi Goldberg, quando Sam, né? Era Sam, né? O nome do Patrick Swayze. Quando ele chegava, o cabelo dela voava assim, né? Quando ele chegava perto dela. Então, isso é só em Hollywood, né? Aqui a gente chama de psicofonia, né? Psicofonia, né? Então, mente e fala, né? A ideia, o pensamento vem através da mente e a gente transmite. Psicofonia. Mudamos a partir de agora, ninguém mais aqui vai falar incorporação. Fulano estava incorporado. Não existe isso, ninguém entra no corpo de ninguém. Ok? Vamos lá. Então, a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. A mente, sempre a mente. E aí, o que eu falei lá da senha do Wi-Fi, a comunicação entre os espíritos se dá por sintonia vibratória e afinidade de sentimentos, né? Acontece por meio da ligação psiquicamente do médium e do espírito comunicante, que acontece através da sintonia e da afinidade entre ambos. A qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a essas duas condições. Então, depois a gente vai ter aula de médiuns, e a próxima é obsessão, e a outra é desobsessão.
profundamente nesse assunto, né? Essa conexão, essa comunicação, esse intercâmbio mediúnico pode ser uma obsessão, dependendo de quê? Disso aí, sintonia e afinidade, né? Então, como eu estou, eu vou atrair pessoas, mentes e vibrações e energias semelhantes. Mas isso a gente vai saber lá na aula de obsessão e desobsessão, certo? Mediúnico e anímico. Isso também é uma outra coisa que a gente precisa desfazer. Eu já passei do horário, né, Marie? Mas você vai deixar eu acabar de falar isso para as meninas. Eu já entendi. Ela está ali do lado já me cutucando. Mediúnico e anímico. Anímico é um termo que quer dizer que vem do encarnado, né? Vem animismo, anímico, retrata um encarnado. Só que é uma palavra também que ganhou uma conotação muito ruim, porque a gente diz assim, isso é animismo puro. Isso é uma frase que vocês vão escutar dentro dos centros espíritas direto, né? A pessoa dá uma comunicação e diz, aquilo ali foi animismo puro. O que está querendo dizer? Que foi coisa do médium, da cabeça dele, que não tinha espírito nenhum ali, né? E é um termo muito errado, porque animismo vai ter sempre. Por que vai ter sempre? Porque é uma comunicação mente a mente. A mediunidade acontece num estado alterado de consciência. O que isso quer dizer? Que conteúdos do seu inconsciente entram em contato com conteúdos do espírito comunicante. Portanto, sempre vai ter uma porção sua inserida naquela mensagem. O que é diferente de charlatanismo. Charlatanismo é aquela pessoa que sabe que não tem nenhum espírito ali, né? As videntes, as donas fulanas, não vou dar nome não, porque vai que tem um nome aqui, né? No outro dia eu falei Madame Soraya, tinha uma pessoa com o nome de Soraya aqui, ficou feio, né? Mas as madames, as videntes que a gente vê pregado aí, né? Traga o seu amor em 7 dias, sabe que não tem espírito nenhum ali, aí é uma charlatã ou um charlatão, né? O que não tem a ver com animismo. Diga, Elise. Não, eu só queria perguntar o que significa anímico. Anímico é um termo que está ligado a encarnado, né? Não tem relação com o desencarnado. Então, vocês também vão ver isso lá nas aulas de obsessão e desobsessão, quando traz o espírito para ter um choque anímico. É uma energia que só os encarnados possuem, né? Então, gente, eu trouxe esse slide só para a gente desmistificar. Sempre vai ter uma porção anímica, sempre vai ter um conteúdo daquele médium naquela mensagem, né? Não existe mensagem 100% mediúnica. Você dizer assim, foi 100% isso aqui foi o espírito que disse. Não existe. Sempre vai ter uma porção sua infiltrada ali, né? Sempre vai ter, certo? E aí, para finalizar, o voo do espírito, né? Adenauer tem um trecho que ele fala sobre isso. Ele diz, a influência da personalidade dos líderes, médiuns e divulgadores espíritas na forma e conteúdo de suas mensagens é fenômeno inevitável, né? Eu acabei de ler um trecho de Divaldo e falei, é de Divaldo, porque a gente conhece o perfil de cada médium, de cada escritor, de cada líder espírita, né? Cada um fala de uma forma, né? Por exemplo, Divaldo sempre traz mensagens de Dr. Bezerra de Menezes. Medrado também traz mensagens de Dr. Bezerra de Menezes, mas você vê perfis diferentes nas mensagens deles, né? Formas de falar diferentes, conteúdos diferentes. Não significa que a mensagem foi alterada. O teor da mensagem é passada da mesma forma, mas o conteúdo daquele médium está inserido ali. Aí, isso se dá o nome de animismo, né? Cadê suas mensagens, fenômenos inevitáveis? Visto que é pela mente humana que o fenômeno se processa, não sendo possível, salvo nos eventos de efeito físico, porque aí não é um efeito mente a mente,
algo acontecer fora dessa esfera, o que torna a mediunidade e tudo quanto se produz sob esta denominação algo que humaniza a dimensão espiritual. Essa influência denuncia que ninguém consegue fugir de si mesmo, nem obtém a neutralidade quando se trata da mediunidade de efeito inteligente. Então, a mente do médium passou para a sua mente, vamos usar uma palavra assim para a gente entender, contaminou com o seu conteúdo e saiu. Sempre vai ter uma porção sua ali. Certo? Eu trouxe aqui só imagens para vocês verem. Vocês botam lá no Google, mediunidade de efeito físico, e vocês vão ver várias dessas imagens. É só a título de curiosidade. Materialização de efeito físico, de espíritos. Aquela senhora ali é um espírito materializado. Certo? Experiências que foram feitas lá no início da divulgação do espiritismo. Com que objetivo? Comprovação. Né? A gente ainda é daquele tempo de ver para crer. Né? Então, muitos, principalmente Chico, tiveram muitas experiências de mediunidade de efeito físico, de materialização de objetos, de espíritos, de tudo isso. Então, eu trouxe aqui algumas imagens. Quais são essas? Materializações, sonoros, né, pancadas, luminosos, combustão, objetos que pegam fogo, certo? Transporte, cura, transfiguração, como eu mostrei de Jesus, levitação, escrita, voz direta. Isso tudo são mediunidades de efeito físico e que, como eu disse a vocês, todos precisam presenciar, todos precisam averiguar. Todos ouviram, todos viram, todos sentiram. Então, foi mediunidade de efeito físico. Fora isso, é alguém que tem evidência, alguém que tem... Entendeu? Só é dito o efeito físico se for assim. Mais um espírito lá, ó, materialização de Irmã Josefa, aquele lá é Chico, à esquerda, e do outro lado, Wanda Marlene, que também era uma médium, outra materialização de efeito físico. Outra materialização de efeito físico. Eu trouxe essas imagens só a feito de curiosidade, viu, gente? Mas vocês podem encontrar muitas outras aí. Aquele médium deitado ali é Chico. Ah, não, é Peixotinho. E a materialização do espírito de Ana. Olha a data disso, 1953. Então, foi lá nos primórdios do espiritismo. E as de efeito inteligente, intuição, audiência, vidência, desdobramento, psicopictura, psicofonia, psicografia e psicometria. Todas essas dependem da mente. Todas essas é conexão mente a mente. Então, todas essas vai ter uma porção anímica do médium inserida aí. Ok? Zé Fini? Então, tá. Então, gente, qual é o objetivo dessa aula? Vocês entenderem que mediunidade é para todos, que você pode ou não exercer, que você pode ou não ser espírita, mas que você, se você percebe que tem essa mediunidade ostensiva, você precisa entendê-la, para não ter transtornos, para não ter problemas, para não ter medos, ansiedades, né? Como Camila trouxe, faço, não faço, digo, não digo, é meu, não é meu, né? E outros tantos problemas. Então, estudo, sempre. Se puderem estar dentro de uma casa espírita, que é o lugar mais apropriado, beleza. Se não puder, procure estudar. A internet hoje é uma porta para o mundo, né? Então, procure entender, procure estudar, porque a mediunidade está para todos, é inerente de todo mundo tem, e a gente precisa naturalizar ela, entender ela, como ela se processa no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, fora dos centros espíritas. Certo? Na próxima aula, vocês vão ter aula de médiuns, que vai dar também continuidade a esse assunto, e eu espero ter trazido um pouquinho de esclarecimento para vocês. Se uma de vocês aí, ou o Luiz, que é o único, né? Bendito é o fruto entre as mulheres hoje, né, Luiz? Bendito é o fruto entre as mulheres. Se eu trouxe esclarecimento para um de vocês, aí já ajudei alguém a clarear um pouquinho, eu já ganhei o meu dia. Obrigado e até a próxima para vocês.